Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre plano de aula, tá? A importância do plano de aula. Então, o que é o plano de aula? Tá? O que é? Vamos pensar um pouco nisso. O que é o plano de aula? O plano de aula, ele é um documento, utilizado pelo professor, tá? Para elaborar o seu dia a dia da escola, né? O que tem que conter no plano de aula? Uma intenção, né? O professor, quando ele adentra na sala de aula, ele tem o que aqui? Uma intenção, né? Ele tem uma intenção. O que é essa intenção? Ele tem um roteiro, ele tem um caminho, mas é uma intenção. Por que é uma intenção? Porque ele não sabe, né? Ele não sabe se isso vai acontecer ou não, tá? Se isso vai acontecer ou não, né? Então, o que ele tem que pensar nesse plano de aula, quando ele vai elaborar esse plano de aula, tá? Como fazer, quando fazer, o que fazer, tá? Com quem que ele vai fazer, tá? Com quem que ele vai fazer, para que ele vai fazer. Pensar aqui nas competências, nas habilidades, né? Que competência que eu quero alcançar ao final dessa aula? Qual é a competência que eu quero alcançar ao final da aula? Tá? Qual é a habilidade? O que esse estudante tem que saber fazer após esse plano de aula, né? Após essa execução dessa aula, o que esse estudante ele tem que alcançar? Pessoal, a primeira coisa que eu preciso pensar no plano de aula, qual é o componente curricular? O que é o componente curricular? Tá? O que é esse componente curricular aí? Vamos pensar um pouquinho. O que é esse componente curricular? É a disciplina. Então, se eu vou trabalhar com língua portuguesa, se eu vou trabalhar com matemática, se eu vou trabalhar com ciências naturais, se eu vou trabalhar com geografia, com história, tá? Qual o componente que eu vou trabalhar? Eu posso trabalhar com mais de um componente? Eu posso trabalhar. Daí eu já vou trabalhar o quê? A interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinariedade é o diálogo entre os componentes curriculares, tá? Entre os componentes curriculares, eu tenho lá língua portuguesa e matemática. Eu vou trabalhar a matemática e a língua portuguesa juntos. Eu vou trabalhar um texto matemático, por exemplo, uma situação problema. Eu ganhei 20 balas e distribuí 3 balas para um estudante, 7 para outro, 2 para outro, enfim, é um texto matemático, é uma situação problema, tá? E daí ao final eu vou perguntar, após a distribuição, quantas balas sobraram?
Então, eu tenho um texto, eu tenho uma situação problema e eu tenho a questão matemática. Eu vou trabalhar um texto de meio ambiente. Vou trabalhar a língua portuguesa e vou trabalhar o meio ambiente, que entra onde? Nas ciências naturais. Nas ciências naturais. Então, qual é o componente curricular? Eu não posso inventar um componente curricular, eu tenho que trabalhar o quê? Dentro das diretrizes, dentro do currículo daquela escola. Dentro das diretrizes. Pessoal, o que mais que eu tenho que ter dentro de um plano de aula? O ano ou a série, depende aqui. Tem escolas que trabalham com ano, tem escolas que trabalham com série, Vai depender aqui de como, que nomenclatura que aquela escola utiliza. Isso independe. As escolas elas têm liberdade e cada secretaria usa uma nomenclatura. Geralmente as escolas têm utilizado a nomenclatura ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu vou ter lá então a educação infantil, depois a pré-escola, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e assim por diante, Qual é o tempo de duração, Qual é o tempo de duração dessa aula? Qual é o tempo? Eu tenho que pensar. Tem professor, pessoal, que eles são ótimos, mas eles se perdem. Eles se perdem. Eles se perdem. Então, começa uma aula, depois da outra, depois vai lá. Por quê? Ele não tem uma organização. Então, nós temos que ter o quê? Uma organização. O meu plano de aula, o seu plano de aula, ele precisa ter aqui uma organização, uma sequência. Lógico, acontecem imprevistos, sim. Você bola uma aula lá e sai toda atravessada, sai toda errada, não tem problema, Outro dia você retoma. O que é o eixo temático, O que é o eixo temático? O que eu vou trabalhar, Qual é o conteúdo que eu vou trabalhar? Então, eu vou trabalhar lá ciências naturais, eu vou trabalhar o solo. O que eu vou trabalhar no solo? Os tipos de solo. Eu vou trabalhar a língua portuguesa, eu vou trabalhar um texto literário, a poesia. Então, eu tenho que ver ali o que eu vou trabalhar. Qual é o objetivo geral? Que objetivo geral é esse que eu quero alcançar? Eu vou pegar o tema da minha aula, e colocar o verbo na frente. Então, se eu vou estudar os tipos de solo, qual será o meu objetivo geral? Qual será o meu objetivo geral? Estudar os tipos de solo, Estudar os tipos de solo. É isso. Esse é o meu objetivo geral. Bom, quais são os objetivos específicos? Eu tenho que pensar quando eu vou fazer
os meus objetivos específicos, tá? Quando eu vou fazer os objetivos específicos, eu tenho que pensar em quê? No encaminhamento. Como que eu irei encaminhar esta aula? Como que você vai encaminhar esta aula? Qual é o encaminhamento? Eu vou passar um vídeo, eu vou fazer uma maquete dos tipos de solos, eu vou trabalhar com figuras, eu vou trabalhar com pesquisa na internet, eu vou entrar no site. Depois que você tem o encaminhamento metodológico da sua aula, é que você irá entrar então nos objetivos específicos. Nos objetivos específicos. Então, eu tenho lá o meu objetivo geral: estudar os tipos de solo. Tá? Estudar os tipos de solo. Os meus objetivos específicos, quais são? Assistir um vídeo dos tipos de solo, construir uma maquete com os tipos de solo, e assim vai. Porque o que é o objetivo geral? O objetivo geral, tá, é dentro do tema. E os objetivos específicos, eles são o quê? O fatoramento da aula, o passo a passo da aula, os outros subconteúdos da aula. Ok? Entenderam? Pessoal, além disso, eu já falei do objetivo geral, dos conteúdos, as habilidades, tá? É como a capacidade de resolver, de alcançar aquele objetivo, aquela meta. É a realização. O que é a habilidade, né? O que é habilidade? É o que eu sei fazer, é o que você sabe fazer. Então, é o que o estudante terá que dar de resultado ao final daquela aula. Então, ele terá que saber o que é solo, quais são os tipos de solo. Pessoal, dentro das metodologias e os procedimentos, é muito importante nós pensarmos aqui na metodologia e nos procedimentos aqui da aula. Então, que tipo de encaminhamento eu vou dar para essas aulas? Como que eu vou encaminhar? Primeiro eu vou dar uma aula explicativa, depois eu vou passar um vídeo, depois nós vamos fazer uma maquete, depois nós vamos trabalhar com argila, enfim, tá? É o passo a passo da sua aula. Que recursos que você vai utilizar? Que recursos que você irá utilizar nesta aula? É fundamental. Colegas, organize bem a sua aula, tá? Organize bem a sua aula, dê um direcionamento à sua aula, tenha os materiais já organizados para aquela aula. Senão você chega na escola,
Eu quero uma tesoura. Não, organize já. Eu sempre gosto de organizar a minha aula antes, tá? A minha aula antes aqui, tá? Pessoal, o processo de avaliação. Como que eu vou avaliar? Cuidado, tá? Cuidado aqui. Porque não adianta eu escrever lá no planejamento assim: a participação, avaliação, a participação. Pessoal, a participação, eu vou avaliar o quê? Avaliar a participação, ela é muito subjetiva, tá? Ela é muito subjetiva aqui, avaliar a participação. Então, fica bem complicado aqui você só avaliar a participação. Você pode fazer uma avaliação assim, a maquete, eu posso avaliar a maquete? Posso. Eu posso avaliar. Eu, na universidade mesmo, eu trabalho, às vezes, com cartaz, com maquete. Tá? Eu já trabalhei assim, o estudante criar um vídeo. Professora, mais criança? A criança sabe. Eles criam um vídeo bem rapidinho. Tá? Então, criar aqui estratégias diferentes. A avaliação, ela tem uma coisa muito, eu digo assim, enraizada, histórica. Nós achamos que avaliar é no papel. Eu tô sempre com esse papelzinho aqui, que eu vou rabiscando aqui. Tá? Então, nós temos muito a ideia de que avaliar é no papel, não necessariamente. Não necessariamente aqui, tá? Eu posso criar várias maneiras de avaliar. Posso pedir um teatro, uma música, uma pesquisa, uma maquete, enfim, tá? Então, pensar bem aí. A avaliação, ela tem que estar interligada com os objetivos, tá? Com os objetivos aqui. Pessoal, existem vários modelos, vários roteiros, melhor falando, roteiros de plano de aula. Existem aqui vários roteiros e vários modelos de plano de aula. Então, você sempre deverá de seguir a proposta daquela instituição que você trabalha, tá? Que você trabalha. Pessoal, qual é o perfil de um bom plano de aula? Primeiro, realista. O que é um plano de aula, realista? Que fala a realidade, tá? Que fala a realidade, que você não enfeita o pavão. Não adianta você entregar um plano de aula cheio de frufru e daí você não faz. É o que você faz. Claro e simples. Então, simples. Meu plano de aula, ele é muito objetivo e simples. Mas ele precisa o quê? Potencializar o processo de desenvolvimento e aprendizagem daquele estudante. E faz bichinho, e faz figurinha. Eu acho bem bacana o professor que faz. Não estou aqui criticando, tá? Eu acho muito interessante. Tem professores que têm muita habilidade em recortar, colar, fazer desenhos, fazer
artesanato com criança e faz, né, para trabalhar. Eu já vou na casa do EVA. Adoro a casa do EVA. Está tudo pronto lá, né? Tá bom? Então, mas a minha maneira de trabalhar é muito simples. Eu trabalho com materiais muito simples, mas que vão alcançar aqui o objetivo. Pessoal, um plano de aula ele tem que ser o quê? Oportuno, tá? Oportuno o quê? Satisfazer as necessidades exigidas. Integracionista, tá? Então, você fazer o quê? A integração com os outros conteúdos. Fazer essa integração, contextualizar com o meio, tudo isso. Concatenado, essa palavra é difícil. Concatenado, tá? O que é esse concatenado? É engraçadinha essa palavra, né? Você ter o quê? O diagnóstico dos estudantes. O que eles já conhecem sobre o solo. Por isso que é interessante o professor, quando ele vai ministrar a aula dele, ao invés dele passar os conteúdos, primeiro ele fazer uma sondagem. E daí, o que você já leu sobre solo? O que você sabe sobre os tipos de solo? E assim você vai indo. O estudante pode levantar lá o dedo e dizer, o solo é muito poluído hoje. E o que é poluição? E você vai aí trabalhando aí a sua aula. Estável, né? O que é um plano de aula estável? Ele é consistente, tá? Um plano de aula, ele tem que ter aqui uma consistência. Ele precisa ter, apresentar um conteúdo consistente. Pessoal, até a criança percebe quando um professor, ele não planeja uma aula. Funcional, tá? Ter uma execução. Então, não adianta eu fazer um plano de aula, tá? Eu fazer um plano de aula aqui, que não vai dar certo. Não, isso não dá, não funciona, então não faça. Programado, ter um direcionamento, um começo, um meio e um fim. Informativo, fontes confiáveis, tá? Fontes confiáveis. Cuidado, tem sites que não são confiáveis, trazem qualquer coisa, sem cientificação, sem um conceito. Então, você tem lá o Ministério da Educação, que você tem você tem conteúdos, você tem livros didáticos, você tem vários sites de pesquisa, o site Escola e tantos outros, e livros. Tem que cuidar, às vezes aquele conceito já teve aqui uma transformação. O papel da escola é trabalhar o quê? A questão científica. A ciência. Achismo não. Qual é a função aqui da avaliação dentro do plano de aula?
É ação educativa, intencional. É um conjunto de objetivos, tá? Então, eu tenho que pensar aqui na avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? Avaliação diagnóstica, qual é o papel dela? É saber o que esse estudante aprendeu e o que ele não aprendeu. E eu trabalhar o que ele não aprendeu. Não de forma, tá? Eu castigar esse estudante. Não. A diagnóstica é para ver o quê? Qual foi a progressão, qual foi o desempenho desse estudante, tá? Qual é a função formativa? Qual é a função formativa? Tá? Aqui nós vamos adentrar aonde? No feedback, na retroalimentação, tá? Durante o processo de ensino e aprendizagem, o professor vai dando feedback para o aluno vai dando feedback para o professor e vice-versa. Isso nós chamamos de quê? De retroalimentação. Tá? Então, a formativa, eu vou formar esse estudante, eu vou dar uma formação para ele. Então, a diagnóstica é o que ele sabe e o que ele precisa aqui saber. A formativa, eu vou dar uma formação para ele. Ele vai alcançar aquele objetivo, aquela meta. A somativa. A somativa é onde vão o quê? Os registros. Tá? Aonde vão o quê? Os registros desse processo. Se vai ser de 0 a 10, se a avaliação vai ser conceitual, né? Ótima, bom, satisfatório, regular, ruim. Se a avaliação vai ser um relatório, em algum momento, esse professor, ele precisa registrar o processo avaliativo. Por que, colegas? Porque o processo avaliativo, ele é o quê? O que é o processo avaliativo? Além de você estar avaliando o estudante, você está avaliando o seu trabalho. O seu trabalho aqui. Então, é um momento de reflexão. É um momento de autoavaliação. Avaliação na sua execução, ela precisa necessariamente ter bom senso. Nós precisamos ter bom senso e ser justos, e às vezes não é tão fácil assim. O que é habilidade? Tá? É aquilo que nós conseguimos fazer. Tá? Eu gosto de dar a receita do bolo. Tá? Eu sei fazer um bolo, então essa é a minha habilidade. Qual é a minha competência? O que é competência? É eu saber fazer bem, e ainda comprovar. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui meu diploma de boleira? Acho que não é de boleira, né? Porque isso é confeiteira, né? De panificadora, né? Alguma coisa assim. Tá?
Pessoal, como que eu vou elaborar um plano de aula? O passo a passo aqui. Primeiro, tá? Eu tenho que ter aqui o quê? Um tema, um nome, né? Especificar. Ter lá no cabeçalho o conteúdo, o nome da disciplina, do ano, da escola, né? A duração, fazer lá o cabeçalho certinho lá do plano de aula, né? O que são os conteúdos, tá? O que são os conteúdos aqui? O que são os conteúdos? É o que eu vou trabalhar naquele plano de aula, tá? O que eu vou trabalhar no plano de aula. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou mudar e não vou mais falar de solo. Eu vou trabalhar adição, né? Eu vou trabalhar aqui a adição, por exemplo. Aí eu vou trabalhar o quê? Unidade, centena, dezena. Eu vou trabalhar sobre... Vamos ver um outro tema aqui. Sobre reciclagem, tá? Então, a definição de reciclagem de lixo, né? A definição, como que se recicla lixo, tá? Como que se recicla. Então, o que é o conteúdo? Né? Qual é o conteúdo dessa aula aqui que eu estou conversando com vocês? É sobre plano de aula. Então, o que é plano de aula? O roteiro de plano de aula. Eu estou explicando aqui cada item do roteiro, como se faz um plano de aula, tá? O que é metodologia? É o que você pretende executar para alcançar os objetivos, tá? Para alcançar aqui os objetivos. Então, repetindo aí, que recursos que eu vou utilizar, tá? Que recursos que eu vou utilizar para ministrar aquela aula e de que maneira que eu vou executar, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, primeiro, não existe um único roteiro de plano de aula, tá? Hoje nós temos a BNCC, que é lá o currículo nacional, tem tudo lá. Você quer a competência, você quer a estratégia, tá? Hoje nós temos uma infinidade de materiais que você pode pesquisar para ministrar uma aula, tá? Existem escolas que você chega e você já tem o plano anual, você só vai fazer o semestral e o diário. Existem escolas que você tem que fazer, você ajuda a elaborar o anual, você faz o semestral e o trimestral e depois o diário, tá? Procure sempre anotar a sua aula, tá? Eu tenho um modelo diário, tá? Que eu coloco lá todos os componentes curriculares e o que eu vou trabalhar em cada componente curricular e ainda anoto no diário, tá? Existem já escolas que já é tudo automatizado. Então, você anota,
Você já anota lá no sistema todos os dias ou cada uma semana, né? Você tem que entrar lá no sistema, tá? Informatizado daquela escola e anotar lá o que você fez, o que você trabalhou naquela semana. Então, cada escola tem aí um direcionamento, tá? Tem um direcionamento e nós temos que seguir aquele direcionamento. Tem escolas que trabalham com livro didático, seguem o sistema de caderno pedagógico, tá? De caderno pedagógico, enfim. Cada escola aí tem o seu sistema. O que eu tenho que pensar nisso tudo? Que eu tenho um compromisso com esse estudante. Então, eu vou fazer o meu plano de aula de acordo com o quê? De acordo com o que esse estudante sabe e o que ele pode aprender. O que ele sabe e o que ele pode aprender. Então, se eu trabalho a questão do processo de alfabetização e eu tenho um estudante que ele está lá no 2º ano, do ensino fundamental 1, de 1º a 5º ano, e ele não sabe ler e escrever. E daí o que eu faço com esse estudante? Pessoal, o que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Uma atividade diferenciada, dirigida aqui para ele. Adianta eu escrever coisas no quadro para ele, dar um texto para ele, criança, Criança no 2º ano deveria de saber ler. Deveria, tá? Já deveria estar lendo aqui no 2º ano. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma atividade diferenciada para ele, tá? Outro dia, eu me coloquei no lugar de estudantes que o professor está falando e o aluno não está entendendo. Porque eu fui participar de uma reunião online e eu entrei na reunião online e o meu computador estava surdo. Eu não conseguia ouvir o que quem estava coordenando a reunião estava falando. Foi horrível. Eu me senti mal. Eu mandava mensagem para ele, eu dizia assim, eu não te escuto. Daí ele, calma, professora. E às vezes, colegas, nós, professores, massacramos a criança. Porque nós queremos obrigá-la a fazer algo que ela não consegue, que ela não sabe, tá? Que ela não sabe. Então, eu tenho aqui, tá? Que conhecer, eu tenho aqui que conhecer os estudantes que eu vou trabalhar, para eu fazer esse roteiro de aula. Então, eu tenho esse plano de aula. Eu tenho que ter o que lá? O tema, os conteúdos, objetivo específico, geral. Algumas escolas vão pedir lá competências, habilidades, tá? Avaliação, a metodologia, as estratégias. Um plano de aula, ele precisa estar contemplado dentro
do projeto político-pedagógico. Como eu falei lá no início, ele tem que ter o que? Uma intenção. Mas além da intenção, ele também precisa ter aqui uma flexibilização. Eu tenho que seguir aquela organização, mas eu também posso ter aqui flexibilizações. Eu quero chamar a atenção de vocês de duas questões aqui muito importantes, tá? Em relação à adaptação curricular e à flexibilização curricular. O que é adaptação curricular? Adaptação curricular é quando eu retiro do plano de aula algum conteúdo. E digo, não, para esse estudante aqui ele não dá conta. Tá? Então, eu neguei para ele aquele conteúdo porque ele não dá conta. O que é flexibilização curricular? Flexibilização curricular é quando eu, tá? É quando eu permito, eu não nego o plano de aula para ele, eu não nego nenhum conteúdo a ele, mas eu flexibilizo, tá? Eu flexibilizo, eu crio estratégias diferentes para alcançar aquele objetivo, tá? Para que ele possa realmente participar da aula, daquele plano de aula na totalidade. Então, tome cuidado, tá? E a maioria hoje dos estudiosos, dos teóricos, dos profissionais que se aprofundam neste assunto, vão defender o que? A flexibilização curricular. Nós não podemos negar, né, a participação desse estudante na totalidade. Tá, pessoal? Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês aí mais uma vez nesse bate-papo e falando de educação de escola, que é a minha grande paixão. Tá? Até, um abraço.